Iniciamos então nosso estudo com o título que eu dei para essa palestra, que nos inspira, que é a palestra número 151, que chama Intensidade, um obstáculo para a autorrealização. Esse é o título que Eva Pierracos deu para essa palestra. Assim que ela recebia as palestras, depois ela lia e ela então dava um título. Eu então trouxe um título que é o foco da reflexão que eu pretendo trazer a partir dessa palestra, que foi o que nos afasta de nós mesmos. É tanto conteúdo que uma palestra traz, que às vezes eu tenho a pretensão de querer abarcar tudo, mas eu nunca consigo. Então eu estou aprendendo a ser despretensioso e tentando ficar com 1 ou 2 pontos, né? Uma síntese. Essa é sempre a minha angústia a cada estudo, porque é tanta riqueza que eu fico querendo contemplar vários pontos. O guia vai estar sempre trazendo o nosso olhar para nós, para as nossas reações, para a nossa forma de pensar, para aquilo que nos aprisiona ou para aquilo que nos liberta. Ele vai nos ajudando a perceber com mais clareza os caminhos que a gente percorre sem perceber, porque a maioria de nós anda e vive com muita inconsciência do que está nos movendo, né? Eu gosto sempre de trazer aquela imagem, não trouxe hoje, do iceberg, onde a pontinha que fica para fora é a parte consciente, e toda aquela montanha de gelo embaixo da água é a parte inconsciente, ou na linguagem do Gendlin, a parte implícita, que nos move em direção a relacionamentos específicos. Parece que a gente mira assim certinho aquela pessoa. Nos move para profissões, nos move para religiões, né? Dentro desse iceberg estão as influências de todo o nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais, das nossas vidas passadas. É toda uma dimensão de informação que vai nos impulsionando sem que a gente tenha uma consciência racional. Mas a gente pode aprender a observar, a gente pode aprender a perceber, até para poder fazer outras escolhas. Então, o guia começa com uma frase que diz assim, é literalmente a primeira frase da palestra. Saudações, meus caros amigos. As bênçãos divinas que fluem na atmosfera à sua volta e em seu interior representam uma poderosa força à disposição de quem estiver aberto e receptivo a ela. Vamos ficar primeiro com esse parágrafo. Primeira coisa que ele está trazendo: existe à disposição de todos nós poderosa força de bênção divina. O tempo todo está disponível. Ela está disponível, vindo até nós e dentro de nós. Na verdade, não há muito essa separação. A gente separa isso pela confusão que a gente faz quando a gente estabelece uma fronteira, né, fechando toda a nossa identidade, circunscrevendo a nossa identidade a esse corpo, né? Mas o que a gente vê em experiências, pessoas que já passaram
né, cada vez mais a ciência vai avançando nisso, e quem também vai trabalhando nesse processo de autoinvestigação, é que a nossa consciência, ela não se limita a esse corpo. Ela se expressa através dele. Então, existe todo um universo que a gente chama de nós mesmos a ser conhecido, explorado, um universo em que a gente pode se alimentar, onde há fonte de energia disponível para nós o tempo todo. Mas a gente não vai nessa fonte. A gente está muito preocupado, muito atribulado com questões externas, com questões que mais nos desgastam do que nos nutrem. Então existe uma fonte nutritiva de poderosa energia que pode ser acessada dentro de nós. E aí ele diz no segundo parágrafo: o autoconhecimento implica a percepção dessa força universal e cósmica sempre presente. Então olha como que ele está definindo o autoconhecimento. Teve uma outra frase que ele disse um tempo atrás, que eu ia publicar, acabei perdendo ela por aí, mas ela dizia mais ou menos assim: autoconhecimento é conhecer o seu eu real. Autoconhecimento é a percepção dessa força universal e cósmica sempre presente. Porque essa é a nossa última e verdadeira natureza. Perceber isso é se conhecer de verdade. Muitas vezes a gente acha que se conhecer é ficar circunscrito às reações, aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos. Isso não somos nós. Isso não nos define na nossa identidade. Tem uma outra palestra que ele diz: sentimentos, sensações, emoções, elas são impessoais, como se fossem apenas sintonia da nossa consciência com esses níveis emocionais de reação que estão sempre presentes. Dependendo de onde a gente sintoniza, a gente entra em comunhão com uma estação, a estação do medo. Às vezes a gente fica viciado em algumas estações, estações da irritabilidade, estações da culpa. Tudo isso, são falsas identificações que nos mantêm presos e distantes da nossa verdadeira identidade. Ele continua então falando dessa dimensão, que seria então a nossa realidade última. Essa energia interna é uma energia, uma força cósmica tão revitalizante e tão infinita, tão perene, tão autoperpetuadora em sua dinâmica e em sua vitalidade, que não se pode nem sonhar o efeito que pode ter sobre o indivíduo. A vida muda como um todo, drasticamente, quando essa energia se torna disponível. E aí que a gente vê alguns casos que a ciência não consegue explicar, às vezes de curas, de mudanças. A psicologia também é um desafio para a psicologia, mudanças de personalidade, mudanças na forma física, subjetiva. Quando essa energia ela começa a ter acesso, ela vem com um poder transformador incrível. E é baseado nisso que o Cristo falava: vocês vão um dia saber que vocês são deuses. E o poder de transformar a vida, quando se toma posse, é enorme.
Essa energia, e aí ele deixa uma frase aqui no final: a vida muda como um todo, drasticamente, quando essa energia se torna disponível. Então, o foco do nossa reflexão hoje é perceber o que torna essa energia disponível e o que fecha as possibilidades. O título que a gente trouxe, o que nos afasta de nós. Primeiro, então, a gente está definindo o que somos nós. Que a gente tem uma noção tão distorcida do que somos nós, né? Eu estou me sentindo mais perto de mim. Mas o que é estar perto? O que é estar sendo você? Isso ainda é tão distante, tão obscuro, que primeiro, então, nós estamos definindo o que somos nós. Veja que esse é um conhecimento muito abstrato, é um conhecimento mais profundo, e que o guia ele nem vai ficar muito nisso. Quem vai ficar muito nisso? Eu me interesso por isso, Mateus, gostei desse tema, de saber mais sobre essa verdadeira identidade, que é a identidade do ser, a identidade divina. Quer saber mais sobre isso? Então nós vamos em quem fala só disso, que é os orientais. Nós vamos em Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, né? Tem dezenas de mestres, né? Mas esses especialmente, principalmente Ramana, que é um indiano, um santo maravilhoso, que ele viveu essa noção. Eles não falam de um lugar teórico, igual muitas vezes a gente vê na psicologia, teorizando sobre, e são pessoas que eles estão especulando sobre a natureza humana. Né? A pessoa faz a faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado e vai refletindo sobre a natureza humana. Esses orientais que falam do ser, não é uma reflexão especulativa, é uma observação direta. São anos, décadas, às vezes em silêncio. Ramana ficou décadas em silêncio, para depois ele falar algo. Tamanha interiorização, é muito profunda, é de um lugar que a gente não faz ideia. Então ali vai ter muitas informações. E o trabalho que ele propõe é um trabalho de observação direta desses aspectos, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, para que a gente possa ir direto para esse lugar, nós precisamos já estar um pouco mais amadurecidos. Caso contrário, isso vai parecer muito distante, muito longe. Ou seja, eu ainda estou muito emaranhado aqui, ainda estou muito preso em questões que eu preciso olhar para elas, né? Como diz assim o Gil naquela música, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que soltar os nós do sapato, soltar os nós da gravata, né? E assim é que eu vou respirando um pouco para poder falar, ou melhor dizendo, escutar a Deus. Mas enquanto esses nós estão muito apertados, não adianta querer falar dessa dimensão experiencial tão profunda, tão sutil. Nós estamos falando aqui de uma sutileza. É nessa sutileza é que o divino se faz escutado. E o maior foco dessa palestra hoje, que é o que mais nos afasta do divino em nós, o que mais nos afasta de nós mesmos, é justamente a nossa intensidade. Nossa intensidade, o jeito intenso que a gente vive, cria tanto barulho, tanta tensão, que não dá para escutar essa dimensão, não dá para fazer contato com essa dimensão mais pura. Então, qual que é o foco do guia? Não é nos forçar a ver e fazer contato com esse divino, mas é olhar para esses nós. E cada dia ele aponta um nó. O nó que ele aponta hoje é a intensidade. A forma intensa com que a gente vive, com que a gente
dá importância para coisas que não são importantes, a dramatização que a gente cria com questões que talvez não precisariam de tanta intensidade, mas que como a gente intensifica essas questões, é a reflexão da palestra. O que faz com que a gente intensifique essas questões? Os nossos medos, a nossa necessidade de ser reconhecido. Uma vez eu conversava com uma pessoa que ela me dizia, olha, agora eu realmente preciso de tomar medicamento, eu não tem jeito, eu sou ansiosa mesmo. Então olha bem, primeiro engano, ela já se identificou como uma pessoa ansiosa e agora não tem mais jeito. Então eu tenho que só arrumar um remédio para poder compensar esse ser ansioso. E como se o medicamento, ainda bem que eles existem, porque tem hora que eles são suportes maravilhosos, mas o problema é a gente parar por aí, é se conformar com essa visão de ansiedade e não aprofundar para compreender o que gera isso. Nada disso está aí à toa. Tudo que acontece na tua vida, sua ansiedade, sua irritabilidade, o desânimo, a insegurança, as culpas, as tristezas, tudo isso só está sendo experienciado porque existe algum tipo de apego da nossa parte com ideias equivocadas. Existem crenças distorcidas. A gente não percebe como que a gente alimenta esses padrões destrutivos na nossa vida. E assim era essa pessoa, ela falou, eu não posso fazer nada, mas é assim que eu sou. Então, por exemplo, se ela ia receber alguém na casa dela, 8 horas da noite, 3 horas da tarde, ela não conseguia mais fazer nada. Mesmo que já tivesse tudo pronto, ela não conseguia mais pensar em nada, e ela falava, eu tinha que me ocupar com outras coisas, eu tinha outras coisas para fazer, mas eu não conseguia. A minha ansiedade me consome, aí eu vou lá, eu olho a mesa, eu olho isso, eu confiro aquelas coisas, volto de novo, penso em tudo e fico ali. Olha a intensidade que ela está depositando nesse evento. Essa intensidade, ela tira toda a leveza, a descontração e o próprio prazer. Às vezes depois que acontece, fala, eu já vi pessoas assim que sonharam a vida inteira em casar, mas na hora do casamento a pessoa ficou tão nervosa, que não foi bom. Não foi bom, ela não conseguiu aproveitar. Porque tamanha tensão de ter que sair tudo perfeito, de ter que sair tudo de acordo com o sonho. Perfeccionismo é a nossa maior doença humana. Não tem nada que nos faz sofrer tanto como o nosso perfeccionismo. Que essa ânsia intensa de ter que dar conta de tudo, de não errar, de não decepcionar, de ter que ser perfeito para o outro. E aqui, o que está por trás do perfeccionismo? Então, o perfeccionismo já seria um primeiro nome para a gente ver o que está por trás da ansiedade. Mas, além disso, a gente pode caminhar um pouco mais e ver para que eu tenho que ser tão perfeito? Para que tudo tem que estar tão certo? Para quê? E aí ela diz, para ser reconhecida, para ser vista, para ser amada. E não basta só ser reconhecida do tipo, que bom, que bonito, nossa, ficou tão ótimo, está tudo agradável aqui. Não basta. Tem que ser assim, eu nunca fui num lugar tão agradável como esse. Olha, eu nunca vi um casamento tão bonito como o seu. Eu nunca vi uma noiva, eu nunca vi. É a noiva mais bonita que eu já vi. Não basta ser uma noiva bonita.
Não basta ser um jantar agradável. O que intensifica tudo é essa ânsia perfeccionista de ser a melhor, o melhor, o número 1. Aí sim, eu imagino que eu vou poder relaxar. E eu nunca relaxo, porque nunca acontece. E mesmo se acontecer, gente, dura tão pouco, que amanhã eu vou ter que ser o número 1 de novo para uma outra coisa. Seja a coisa que você estiver envolvido, perceba em que você na sua vida hoje coloca tanta intensidade. E veja se nessa intensidade não pode existir dimensões desse perfeccionismo ou dessa ânsia de querer, através disso, forçar o amor dos outros. Forçar que o outro me ame. E aí eu estou confundindo, inclusive, amor com admiração. Como se fosse a mesma coisa. E não é. Então, tudo isso fazem parte das concepções equivocadas que a gente está preso. E isso vai fazendo com que a gente vá arrastando correntes na nossa vida e tornando o que era para ser leve, descontraído, um fardo, um peso, uma pressão. Vamos seguir um pouco. Essa energia, né? Quando a gente está então nessa tensão, essa energia toda bloqueada, a energia com a nossa naturalidade, o que a gente perde é o nosso maior tesouro. O maior tesouro é a nossa naturalidade, nossa espontaneidade. Quando a gente entra com essa tensão, com essa intensificação, começa uma corrente de tensão que trava a naturalidade. Então, essa semana eu publiquei uma coisa sobre psicologia, né? Foi o dia dos psicólogos, semana Antonte, dia 27 de agosto, eu publiquei uma reflexão que era assim, que um dia vão descobrir, né? O guia fala umas coisas parecidas, que a ciência psicológica ela é exata, ela não é humana, tão abstrata, ela é exata. Um dia nós vamos descobrir instrumentos que possam medir essa exatidão. Ela é exata porque quando você se abre para a vida, fisicamente, energeticamente, imediatamente a vida também vai se abrir para você. Quando você se prende nas mágoas, nos ressentimentos e se fecha, imediatamente, exatamente, é uma engenharia. A vida vai se fechar. O tempo vai fechar, as coisas vão ficar mais difíceis. E o que não é uma engenharia, o que não é exato, e aí sim, é uma arte, é a nossa capacidade de perceber esses mecanismos. É uma arte esse caminho de se perceber, e no caso a arte do psicólogo, de ajudar o cliente também a se perceber, a se reconhecer em relação a essas criações. A gente cria, e o que a gente vive hoje na nossa vida é exatamente aquilo que eu crio internamente. O que eu vivo fora é uma exata projeção daquilo que eu vivo aqui dentro. E o desafio, a arte, é perceber isso. Como que eu crio, né? Perceber, essa pessoa, por exemplo, ela não estava percebendo como que ela estava criando ansiedade para ela. Na inconsciência dela, ela só estava ansiosa porque foi um defeito de fábrica. Alguém errou, estou pagando um pecado por um ancestral, alguém errou lá em cima, passou do ponto na forma e eu vim ansiosa. Recebi esse brinde.
E não há nenhuma responsabilidade minha nisso. Aí começa essa arte de se perceber e ver essa responsabilidade, como que eu não só creio, né, que para que eu possa ser feliz, eu tenho que ser a melhor. Essa é a criação. E aí, e como que eu alimento isso? Eu alimento isso. Eu não vejo. Quando eu começo a ver, aí eu tenho a chance de fazer uma escolha diferente. Todo caminho de libertação, então, ele vai passar pela autoobservação. Essa capacidade da gente perceber o que está acontecendo conosco. A gente está no lugar, vocês estão me ouvindo agora, mas vocês podem perceber como que vocês estão me ouvindo agora. Qual a sensação corporal de me ouvir agora? Então eu estou ouvindo Mateus, mas eu estou também me percebendo, me escutando. Estou presente. Onde que está a minha atenção? O meu corpo está desconfortável, estou com vontade de sair correndo. Estou em paz. Tem algo que parece mexer aqui dentro com essas palavras. Eu vou observando. Esse é o trabalho. Que cada vez a gente vai ampliando mais. Tudo aquilo que a gente dá atenção vai se tornando maior. Se a gente começa a dar atenção para nós, para cada movimento que está sendo exercido por essa pessoa, cada vez nós vamos ter mais clareza do que está nos movendo. E quanto menos atenção eu dou, eu não gosto de pensar em mim não, mas mais inconsciente eu fico, e mais então eu vou sendo arrastado por forças, e às vezes para lugares que eu não gostaria de ir. Voltando aqui à frase, quando essa energia ela é impessoal, às vezes a gente fala, se Deus quiser, eu vou melhorar. Se Deus quiser, as coisas vão dar certo para mim. Deus é impessoal. Essa energia ela é impessoal. E não é de sacanagem, impessoal não é indiferente, não é que não se importa, é que simplesmente existe aqui essa dinâmica que ela é física. Deus não está te punindo porque você está ansioso, não. E Deus também, Ele não vai te salvar da sua ansiedade, porque é você que está escolhendo alimentar isso o tempo todo sem perceber. Por isso que a prece que o guia nos ensina a fazer a Deus é assim: Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver o que eu estou fazendo para poder criar essa situação na minha vida. Me ajuda a me dar conta que parte minha está criando essa confusão. E se esse pedido for sincero, isso vai ser revelado. Batei, pedi, buscai, e abrir-vos-á. Será dado, será revelado. Mas você precisa bater, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa querer ver. Quem é hoje que quer ver? A maioria de nós quer que melhore, quer que as coisas mudem, quer que Deus interfira, mas sem pagar o preço. O preço que é justamente a gente se perceber como criadores da nossa realidade. Diante disso, quando a gente cria essas condições compatíveis com esse fluxo, sem impedimentos, nós vamos ter acesso a essa energia. Mas quando as condições são incompatíveis,
esse fluxo é interrompido. E a condição incompatível que ele recorta nessa palestra é essa intensidade. Ele vai falar mais sobre isso. Ele fala de uma série de outras posturas que são incompatíveis. Essa também é uma. A recusa rígida em examinar, considerar, o apego a opiniões que nem são baseadas em experiências reais, mas em boatos, em rumores, é sempre resultado do medo que as pessoas têm de olhar para si. Às vezes é mais fácil ficar apegado a esses boatos, a essas ideias, do que olhar para si e ver exatamente o que é que eu sinto. Uma pessoa me contou uma história uma vez de um bebezinho que nasceu e no primeiro momento eles acharam que ela tinha morrido. E na época, século passado, diz que quando o bebezinho nascia morto, eles jogavam o bebezinho num balde. E jogaram esse bebezinho no balde. Só que um médico viu e falou: uai, ele não está morto. E conseguiu ir lá, tirou ele do balde e o bebezinho sobreviveu. E aí foi, né, uma comoção. Depois, quando esse bebezinho se tornou criança, adulto, contaram para ela: quando você nasceu, te jogaram no balde. Você acharam que você estava morto, te jogaram no balde. E ela escutou aquilo. E aquilo nunca saiu da cabeça dela. E ela passou a repetir isso como um drama, como uma vitimização. Quando eu nasci, me jogaram no balde. E ela se apegou àquilo ali. E aquilo ali, né, ela nem lembrava daquilo. Nem é uma experiência consciente dela. Alguém é que falou. E ela usou daquilo ali. Ela se apegou àquilo ali de uma forma rígida para poder ficar alimentando uma postura de vítima. Então, quantas coisas que a gente escuta, às vezes dos nossos pais, quantas imagens que a gente possa estar tendo a nosso respeito, que a gente se fecha nelas e, como essa pessoa falou, não, eu sou ansiosa. E se ela se fecha nisso, não há saída, eu só vou tomar um remédio para poder aliviar, mas não há saída. Então, o que mais fecha o nosso contato com essa fonte interna é tudo aquilo que nos enrijece, é tudo aquilo que nos fecha, tudo aquilo que nos contrai. E essa rigidez em se apegar a algumas verdades, ela também cria uma separatividade com essa força. Você precisa sair? Não? Está tudo bem? O estado habitual do ser humano é de uma intensidade mais ou menos tensa. Então, o estado habitual é de uma intensidade, é de uma tensão, maior ou menor, mas geralmente somos tensos. Somos alheios a esse poder universal e vivemos de uma forma que a nossa postura fica incompatível com ele. Para que haja compatibilidade com esse poder universal, aí ele começa agora na solução. É preciso que a personalidade esteja descontraída, interna e externamente. A descontração não implica em imobilidade, nem falta de energia, mas é esse estado de leveza,
É na descontração é que a gente vai ter acesso a esse fluxo divino. Apenas quando a psique está fluindo e não está tensa, é que a personalidade pode dar total atenção àquilo que está sendo feito, pensado, sentido e vivenciado. Então, como a gente vive nesse estado de tensão, nós vamos estar sempre perdendo algo da nossa vivência, da nossa realidade, das nossas relações. Esse estado de tensão, ele vai sempre nos fechar para as trocas mais profundas. Aí nós vamos ficar assim na superficialidade da vida, na superficialidade das relações. E sem perceber que o que mantém essa superficialidade é uma tensão. E essa tensão, ela não precisa ser extravagante, ela não precisa de ser algo perceptível. Eu conheço pessoas assim que têm um semblante tão sereno, mas uma carinha assim tão pacíficas. Mas quando a gente vai conversar e ver a dinâmica interna, é uma muralha, é uma tensão, é uma rigidez. Só que é uma rigidez, né, que não aparenta, que nem sempre demonstra isso, parece uma pessoa suave. Tem um amigo nosso que é assim, ele, uma carinha boa, sorrindo, mas já tem uma coleção de infartos, porque vai implodindo. Então não é fácil perceber à primeira vista essas tensões. E aí é que entra a focalização, que é um trabalho que o Gendlin desenvolveu, e nessa palestra o guia aponta para esse caminho também, que é perceber as tensões em todos os níveis. O nosso corpo, ele é muito honesto. Enquanto a nossa mente cria um monte de justificativas para que a gente se engane, o corpo, ele é muito honesto. E ele vai denunciar essa intensidade, essa tensão, através das dores, dos apertos. Basta que a gente comece a observar e levar isso em conta. Toda atitude neurótica é ao mesmo tempo resultado e origem de uma intensidade artificial, algo semiconscientemente cultivado e deliberadamente acalentado. Olha só, é semiconsciente. Não é claro, gente, como que nós alimentamos o sofrimento na nossa vida. Por exemplo, se você... uma principal forma, né, de criar essa tensão, de perceber essa tensão, é como que é difícil para a gente estar presente num lugar. A gente está aqui, mas a nossa cabeça vai para um outro lugar. Por que eu não posso estar onde o meu corpo está? Simplesmente estar aqui agora. Quando eu estou aqui agora, eu estou em estado de abertura, de disponibilidade. Nesse momento eu estou em comunhão com esse divino. E por que é tão difícil ficar presente? Porque essa ansiedade, essa intensidade, essas forças, elas nos sequestram. Quando eu vejo, eu estou aqui, mas minha cabeça já foi. E isso acontece semiconscientemente. Não é totalmente inconsciente e nem totalmente consciente. Geralmente é assim, quando você vê, você já foi. Quando você vê, você tem a chance de voltar. Agora que eu vi que eu saí, estava aqui escutando, estava prestando atenção no Mateus, de repente,
Ó eu aqui absorvido de novo nos pensamentos lá. Né? Celular então, gente. Às vezes eu queria só checar qual que era o número da palestra para estudar. E está anotado lá, eu vou. Quando eu entro ali, eu vejo um WhatsApp. Eu só vou ver esse. Quando eu vejo, tem 30 minutos que eu estou ali e falo, o que eu ia fazer aqui mesmo? Eu ia pegar um negócio. Mas já passou 30 minutos. Né? Hoje, a intensidade das notificações, né? A gente fica assim, bombardeado de notificações que ficam tirando a nossa atenção do presente. Notificações no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Tudo isso vai capturando, se a gente deixar. É maravilhoso esses instrumentos, né? Tem muita gente que eu estou, né, fazendo amizade pela internet, com as palestras de outros que eu escuto e também vou lá aprender. A gente cria amizade, maravilhoso, uma conexão com quem não pode estar presente, mas saber usar. Caso contrário, a gente começa a ficar escravo, capturado por esses estímulos, e quando eu vejo, eu estou perdendo a conexão comigo, com a vida, fico absorvido por esses estímulos que não vão me alimentar, né? Que não vai nutrir meu ser. Então, quando ele fala dessa intensidade, que ela é sempre artificial, ou seja, ela é criada e deliberadamente cultivada, acalentada por nós, mais uma vez, o que está por trás disso? A presunção infantil, né? O que torna isso na nossa vida tão intenso? Perceba que tem algumas coisas que elas ganham uma intensidade. Perceber isso é tão valoroso, porque é tanta energia que a gente gasta com essas coisas. Por trás dessa intensidade, o que a gente vê é uma presunção infantil de querer estar acima dos demais. E às vezes é com a melhor das intenções. Por exemplo, eu só quero ser boa. É uma intenção legal. Mas quando isso ganha essa intensidade, eu não quero só fazer um bom trabalho, um trabalho voluntário. Eu quero ser especialmente boa. Ou seja, sem negatividade nenhuma. Tem jeito? Nesse plano nosso, não. Nós até podemos fazer belos trabalhos, mas vai ter sempre um nó. E onde existe um nó, uma incompreensão, vai ter negatividade. Como a gente definiu na palestra anterior, o que é negatividade? É a gente estar vinculado a incompreensões. Toda incompreensão ela vai gerar negatividade. Não é que você é má, mas toda perturbação, toda incompreensão, ela vai criar situações negativas para você e para as pessoas ao seu lado. Então essa presunção de querer estar acima, essa presunção de querer chamar a atenção para si, fazendo tudo parecer muito importante, é o que eu chamo autodramatização. Quantos dramas nós criamos? Nós criamos, nós alimentamos. Todos nós somos dramáticos, em algum nível, mais ou menos. Entendendo por drama, tudo aquilo que faz parte dessas interpretações, dessas intensas, exageradas, em relação ao que a gente vive. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião mediúnica, e eu nem lembro o que era que eu fui reclamar. Mas chegou uma entidade, né, um médium incorporado com um preto velho, muito amoroso, e ele chegou, e ele ia
para cada um. E ali ele ia dar um acolhimento, transmitir uma energia, algumas palavras para cada um. E quando ele chegou até mim, ele falou: meu filho, como é que você está? Como é que vai? Como é que vai o filho? Aí eu falei: eu tô com uns problemas. E comecei a falar de uma preocupação que eu estava, eu fiz um reclame lá com ele, né? Falei: quem sabe ele me ajuda aqui. Aí ele foi, né, com todo carinho, e me disse assim: não dê tanta importância para isso não, filho. E saiu. Mas aquilo fez tanto sentido, que eu estava sofrendo por estar dando muita importância para uma situação que não merecia tanta importância. Só que eu achava que ela era muito importante, né? Então assim são essas dramatizações, assim são essas intensidades que a gente cria e fica preso, né? E fica ali preocupado, achando que aquilo ali tem que resolver, tem que saber, tem que ter uma solução. Às vezes não precisa fazer nada, a coisa se resolve. Não, eu não fiz nada, o trem resolveu, não era nada aquilo que eu estava pensando. Quanta energia que eu gastei, preocupado se aquela pessoa estava chateada comigo, chegou lá, não tinha nada a ver, e eu aqui preocupado, dando uma importância. Enfim, nós vamos observando. Trata-se então de um processo muito sutil, que só é observável quando vocês voltam a atenção para ele. Isso não fica escancarado, gente, igual uma placa de trânsito. É sutil, só vai ser mostrado para quem quer ver, para quem começa a dedicar atenção. E geralmente a nossa atenção ela não está voltada para nós e para essas nossas reações. O ser humano, ele está tão acostumado ao estado de tensão interna, que somente através da percepção aguda e enfocada nele, aí é o guia falando da focalização, enfocada, né? É a focalização. Eu amo ver esses conhecimentos dando as mãos, né? E aqui é um cientista, um filósofo rigoroso, premiado pela Associação Americana de Filosofia, Associação Americana de Psicologia, artigos, doutor, um cara da ciência, com um respaldo filosófico e psicológico todo consistente. E aqui do outro lado, um espírito, que traz comunicações por uma médium, um trabalho obscuro, que não é acadêmico, que ainda é pouquíssimo conhecido, e os dois se unem numa mesma direção. São linguagens diferentes, mas aqui eu falei: gente, olha, é a mesma coisa, é o mesmo apontamento. E essa era uma premissa de Kardec, na hora que ele foi compilar as comunicações espirituais. Ele falava assim: para uma comunicação, ao meu ver, ser considerada plausível, verdadeira, ela tinha que vir a mesma ideia de várias fontes diferentes. E aí sim ele tomava como válida e colocava no Livro dos Espíritos. O trabalho de Kardec não era um médium. Ele foi o compilador, o organizador, e os médiuns é que chegavam até ele. Às vezes médiuns de diferentes locais, ele mandava as mesmas perguntas, os médiuns não se conheciam, e na hora de colher as respostas ele via. Mudava às vezes um pronome ou outro, mas a ideia era a mesma, e aquilo ia para o livro. Esse foi o trabalho, um trabalho exaustivo que ele teve de fazer essa compilação. E aqui a gente vê, são vários caminhos, né? O Patchwork não é o único caminho, o gênero, a psicologia experiencial não é, mas nós vamos vendo vários caminhos apontando para direções, né, parecidas. E isso dá mais consistência, segurança, mesmo porque às vezes são com termos diferentes, então a gente vai olhando para a mesma coisa de outros ângulos. Somente através da percepção aguda
enfocada, poderá comprovar a presença dessa intensidade, que daí por diante passará a ser sentida como estranha e não como natural. A gente toma por normal ser ansioso, a gente toma por normal viver pesado, desanimado, agitado, porque a gente não percebe com essa percepção enfocada, delicada. Aos poucos nós vamos percebendo que é estranho ser assim, é anormal ser assim, é antinatural ser assim, é artificial ser assim. E mais, sou eu é que alimento essa artificialidade dia a dia, com essas ânsias que eu tenho de ser importante, de ser reconhecida, de ser a melhor. O poder universal precisa entrar em todos os níveis da personalidade para funcionar bem. Se houver muita intensidade mental por causa de pontos de vista fortemente arraigados, o fluxo revigorante da força vital não conseguirá penetrar. Pessoas muito obstinadas, rígidas, cheias de razão, não tem flexibilidade. Se na esfera emocional for pessoas muito intensas, mais uma vez dizendo que essa intensidade emocional nem sempre se manifesta com aquelas pessoas que bufam, né? Que você vê que a pessoa está... não, às vezes é uma intensidade silenciosa, mas se ela for muito grande, intensa, por culpa de uma intensidade emocional irreal, a força vital não pode penetrar. E se houver tensão e contração muscular, a força vital não pode entrar no corpo físico. A gente fecha o nosso trabalho de energização, que acontece lá no fundo. Quem chega para ser tratado, o primeiro convite que a gente faz lá dentro é: respira, relaxa, se abra para receber. Nós não estamos abertos nem para receber o que a gente mais precisa. Quando eu estou cheio de tensão, vem lá uma equipe cheia de energia para poder te abastecer, para poder te dar um impulso energético, mas eu não estou aberto para aquilo. Cabeça rígida, emoção intensa e corpo todo retesado e contraído. Não entra nada. E também não sai nada, a gente passa a não ter troca verdadeira com a vida, quando a gente está assim, fechado. Tudo isso são posturas que nos fecham. E assim, o resultado disso é um gradual adoecimento. As pessoas que adoecem a ponto de mortes prematuras, começa assim, nesse fechamento, nessa rigidez, nessa contração. Falando então dessa rigidez que cria imagens distorcidas a nosso respeito, está voltando aqui para me compartilhar uma lição que a gente trabalhou essa semana no Evangelho Sentido. Dona Mendes. Vou ver se eu vou achar aqui. É curtinho, eu vou ler. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro lhe diz: Senhor, por que não posso te seguir agora? Entregarei minha vida por ti. Responde Jesus: entregarás sua vida por mim? Amém, te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes.
Essa era a ideia de Pedro. Ele achava que ele estava pronto para entregar a vida dele para o Cristo. E ele era rígido nessa ideia, intenso. Mas Jesus sabia que ele não estava pronto. Ele ainda não estava pronto. Então foi uma grande decepção para ele, quando ele se viu, como eu falei, às vezes a gente só vê que a gente nega depois que negou. A gente só vê que a gente se dispersa depois que já foi. Porque ele não conhecia ainda esses estados emocionais que o capturavam. Ele tinha uma imagem rígida a respeito dele, se achava ali, o apóstolo, seguidor, que dá a vida. Mas ele não se conhecia o suficiente. Jesus sabia, Jesus não estava cobrando dele. Ele só estava anunciando que ele ainda não estava pronto. E foi uma grande decepção para ele perceber isso depois. Imagino que ele só não entrou em depressão porque houve ali uma ressurreição que diz: levanta e vamos continuar. Então ele volta e segue. E assim, no fim, anos depois, décadas depois, ele realmente deu a vida dele pelo Cristo. E ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, ele ainda disse: não me crucifica não, vira a cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ou seja, ali já não tinha mais medo nenhum. Ele já estava completamente entregue. Mas no momento anterior não era possível. Essa rigidez em relação à imagem que a gente tem de nós também pode nos levar a nos trair e trair aquilo que a gente tem por mais sagrado, sem perceber. Às vezes, um amigo meu que conversava hoje falava: não, Mateus, eu não achava mais que eu tinha perfeccionismo, até eu me ver caindo de novo. Eu já tinha falado disso na terapia, eu achei que eu já estava liberado disso, aí eu me vi de novo. Então essa imagem que a gente pode criar de que está tudo bem comigo, não, isso não me afeta mais. Gente, qualquer rigidez que a gente possa ter em definir esses parâmetros pode ser uma negação que custa caro. E quando a gente cai é que a gente vai se dar conta. Bom, vou trazer só mais um. Eu queria trazer um bonitinho para a gente terminar. Esse. O poder universal, essa força do ser, é absolutamente digno de confiança. Desconfiar dele é loucura total, meus amigos. A única coisa que merece desconfiança é o medo que vocês têm de si mesmos. Uma boa noite a todos.